Pai do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD online da Alfa e Ômega. E no dia de hoje nós iremos tratar aqui na lição, a lição de número 3, sim, nessa lição de número 3 que fala da natureza da igreja, nós que estamos estudando sobre a igreja do Senhor, sobre o corpo de Cristo, né? Falando sobre o corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo, pastor José Gonçalves, que é o comentarista. Nessa lição de número 3, nós vamos falar de algumas características da igreja, da confissão da igreja, né? A natureza da igreja, em que cremos numa igreja confessional, de uma igreja confessional não denominacional somente, mas uma igreja que confessa a Cristo como Salvador, que confessa que a palavra é a palavra de Deus, que a Bíblia é sagrada, que confessa que o Senhor enviou o Espírito Santo, o outro Consolador, aquele que nos lembra, que testifica, que fala diretamente com o homem e assim também o convida a pensar sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Né? Nós vamos falar da verdade prática aqui na igreja, dizendo que conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Eu e você precisamos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo, sendo que Ele é a cabeça. O texto áureo vai aparecer também na leitura bíblica em classe. Então vamos passar direto aqui para o texto da leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 12, que é o texto áureo, e na leitura bíblica do 12 ao 27 diz bem assim: porque assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e temos todos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se ele disser, porque não sou olho, não sou do corpo, ou não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Paulo, na sua teologia, ele vai explicar aqui, fazendo uma analogia sobre a igreja como sendo um corpo. Mais uma vez voltamos ao contexto de eclésia, que era uma comunidade que se reunia para deliberar, mas que dentro do contexto do Novo Testamento, especificamente, nós vemos eclésia para o termo igreja, esse povo que se reunia, reunidos, unidos, formando um corpo, né? Nós vamos ver que Paulo está falando aqui sobre muitos membros. Nós poderíamos conjecturar sobre a multiforme e graça de Deus, que atua de formas diferentes, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Sim, há muitas denominações, há muitas formas de culto, há muitas formas de expressão de louvor, de adoração, há muitos lugares que as pessoas reagem de formas diferentes, mas todos eles estão fundamentados na palavra, guiados
pelo Espírito, reunindo-se em algum lugar para adorar a Deus, mas fazendo parte de uma igreja universal, que é o contexto da nossa aula de hoje. Bem, aqui vai falar que fomos batizados. O que é o contexto do batismo, né? A palavra batismos está relacionado a um mergulho, a ser introduzido, imergido, completamente imerso em algo, iniciado em algo, né? Assim, nós fomos iniciados, imergidos numa vida pelo Espírito, guiados pelo Espírito, andando em Espírito, cheios do Espírito, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí ele vai falar que tanto judeu, tanto grego, quanto escravos, servos, né, no caso do termo que ele usa, todos têm bebido, saciado a sua sede no Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Jesus. Porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, tem gente que acha que porque não é pregador, não faz parte da igreja, ou não é valorizado. Infelizmente, o sistema religioso tende a levantar seus ídolos e a criar, através de seus muitos meios midiáticos que está cercando e impregnando a igreja do século XXI em todos os lugares, em todas as denominações, de todas as formas, né? Assim são levantados pessoas como se elas fossem mais importantes, né? Os pregadores, os cantores, aqueles que estão pastoreando, aqueles que estão à frente, apenas gerindo um cargo para organização, para gestão, para a boa administração do corpo de Cristo, né? Como se isso fosse mais importante. E não é. Na verdade, é apenas uma função exercida por essas pessoas, mas todos os membros do corpo são importantes, todos os órgãos do corpo são importantes. Não é porque você não prega que você não faz parte do corpo de Cristo, não é porque você não ensina que você não faz parte do corpo de Cristo, não é porque você não está lá na frente com um instrumento, que você não pode cantar, adorar a Deus na sua casa, na sua rua, ou lá na congregação com seus irmãos, que o seu louvor não vai ser ouvido. Tem até uma alegoria, né? uma história de que o pastor estava dirigindo o culto, foi concedidas oportunidades, ele pregou e no final a irmã veio chateada, varal, pastor, eu queria cantar, o senhor não me deixou cantar. Ele sentou e falou, canta, minha irmã, adore o Senhor. Eu falei, mas agora não tem ninguém. Ele falou, mas você quer adorar para as pessoas, você quer cantar para as pessoas, ou você quer adorar e cantar, adorar a Deus? E ali, né, já traz o contexto para a gente que não é porque está em evidência que é mais importante do que os outros. Todos foram chamados para pregar, compartilhar da salvação que há em Cristo Jesus, dizer que Ele cura, liberta, transforma, restaura, batiza com o Espírito Santo e há de nos levar para o céu. Todos foram chamados para compartilhar e cumprir o ID, como nós vimos no trimestre passado. Sim, todos nós fomos chamados para ser santo, todos fomos chamados para adorar a Deus, e todos nós, seja pé, seja mão, atuando em uma área ou em outra, fazemos parte do mesmo corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, né? E ele colocou cada um dos membros como ele quis, da mesma forma que em 1 Coríntios 12, a primeira parte do capítulo fala dos dons espirituais, ele concede os dons para aquilo que ele acha que é útil. O mesmo Deus, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito concede os dons para aquilo que ele acha que é útil no meio da igreja, aquilo conforme ele quer, a soberania de Deus atuando assim, dentro do propósito de Deus, não tem mais ou menos importante. E aí ele vai falar, né, dos menos decorosos, né? Tem gente que nem lembra do rim, mas o rim é um órgão importante que filtra, né? Quem deixa de beber água acaba com os rins paralisados, né? Assim também somos nós que precisamos beber da água da palavra, da água do Espírito, para poder não paralisar o corpo. Assim tem o fígado, que também produz suas hemácias ali, ele é um órgão que purifica também, importantíssimo. O estômago, o intestino, que foi considerado o segundo cérebro, da onde
seu aparelho ele é menos decoroso, ali produz, passa, libera as fezes, ou seja, bota para fora a sujeira, mas quando para de funcionar gera um problema terrível que causa disfunções em todo o corpo. O tímpano, que pequeno dentro do ouvido ali, se ele estoura, ele gera um problema, né? Cada célula do corpo, cada neurônio, cada parte é extremamente importante. Cientistas descobriram que na cadeia do DNA, né, ali existem uma sequência de números em todos os DNAs de todos os seres humanos, e essa cadeia de números ela corresponde no hebraico a letras, né? Porque o hebraico usa de letras para a sua numeração, que iria ser o Yud, o Re, o Vav e o Re, que são as letras iniciais do nome de Deus, né? Aqui é transliterado para Jeová. Então, até na cadeia do DNA está ali o nome de Deus, o nome do Criador. Nós somos o corpo de Cristo. Bem, e se uma parte sofre, se tem alguém que com problema na família está sofrendo, procure saber, procure ajudar, procure trazer a realidade para aqueles que podem contribuir com essa dificuldade, né? Seja na família, seja na questão do trabalho, seja a questão ministerial, ou o missionário que está lá longe, mas também faz parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Fazendo aqui uma rápida análise do texto de 1 Coríntios 12, que foi a base usada pelo pastor José Gonçalves para a aula, essa aula de número 3. A introdução, o pastor José Gonçalves vai trazer algumas perguntas, né, como o que define genuinamente uma igreja cristã, né? São muitas características que devem se analisar, ele está trazendo algumas delas aqui, mas para a gente poder fazer apenas uma reflexão breve, e a nossa aula aqui da EBD Online da Alpha Ômega é para poder contribuir com a aula que você, com excelência, eu tenho por certo, irá ministrar na sua igreja local, lá junto na sua congregação, você que é um estudante, você que é um professor, para que isso também possa contribuir para a sua edificação e daqueles que te cercam, né? Deixe o seu joinha, curtir, temos boas notícias, conseguimos recuperar o nosso canal e daqui a pouco queremos passar as aulas da lição passada, bem como essa daqui também para o canal antigo, para a gente dar sequência lá, porque lá tinha bastante gente e a gente podia aí fazer com que a palavra alcançasse um pouco mais de pessoas, né? Então nós vamos ver aqui dentro do tópico de número 1 da natureza, da sua dimensão confessional. Por que a igreja é confessional? Ela confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela confessa que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. Olha o que diz aqui o texto de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Ela é divinamente inspirada, não é a palavra do homem. Deus usou de homens, mas inspirando-os para poder registrar a sua vontade, aquilo que seria o manual, a regra de fé e prática da sua igreja, né? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, como diz Pedro, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, né? Essa palavra de Deus, essa palavra que nós temos como registro que nós usamos hoje, esse aqui, ela se fez carne na figura do nosso Senhor Jesus Cristo e ela fica hoje registrada para nosso uso, para a nossa vivência, de modo assim a produzir a nossa edificação, de modo que temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva, né? E aí vem o texto de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso fala do dinamismo da vida. Verbo é uma palavra em ação, de modo que essa palavra ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, capaz de discernir a alma do espírito ali, e ir nos lugares mais profundos, aonde nós não conseguimos ir. A palavra de Deus vai. Por quê? Porque é o próprio Cristo
Cristo vivo, aquele que se encarnou, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e deixou esse registro inspirando os homens santos, como nós acabamos de ler, que disse Pedro em sua segunda carta, capítulo de número 1, versículo de 21, para assim os homens santos deixar esse registro para a edificação da igreja. O que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A palavra fala de Cristo, a palavra mostra que em Cristo há salvação. Essa palavra, essas sagradas escrituras, é ela que é a nossa regra de fé e prática, é ela que pode nos dar sabedoria, é ela que pode nos conduzir à salvação. Jesus ainda fala, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra de Deus é a nossa base, ela é o fundamento, né? A nossa estrutura, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Estamos edificados como uma casa na rocha. Paulo falou ali o contexto de Efésios 2:20 e Jesus mesmo falou que a casa edificada sobre a rocha pode chover sobre ela, pode transbordar os rios, pode vir o vento, podem bater contra a casa, ela não cai porque ela está firmada na rocha. Então a igreja, ela confessa que Cristo é o Salvador. Aí vem as solas, né? Sola Deo Glória, sola Escritura. Sim, nós cremos que a palavra de Deus é o nosso fundamento, é a nossa base, é a nossa instrução, ela pode nos conduzir em santificação à salvação pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ainda em João 1, de 11 a 13, vai dizer que o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que criam no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sim, nós nascemos do Espírito, pela palavra. Esse é o verbo que se fez carne e que é o que essa escritura fala. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a Bíblia falando sobre Jesus de uma forma simbólica, alegórica, metafórica. Nós falamos disso em aulas passadas, né, nas imagens da igreja, dentro do contexto da Bíblia, também fala sobre Cristo, né? E isso é maravilhoso. O tópico de número 1 ali, o subtópico 1, vai falar da fundamentação da igreja na palavra. Ainda o subtópico de número 2 vai nos lembrar que nós somos habitados pelo Espírito. O subtópico número 3 diz que nós não somos só habitados, mas nós também andamos em Espírito, né? Isso é extraordinário, porque quando nós estamos como casa, ali Paulo vai falar, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, 1 Coríntios 3:16. O 17 ainda diz que se alguém destruir o templo de Deus, o Senhor o destruirá, porque o templo de Deus sois vós, que é santo. Nós somos habitados pelo Espírito, não é somente uma visita como acontecia no tempo do Velho Testamento, não. Hoje, o Espírito Santo de Deus faz em nós morada. É Deus Emanuel, Deus conosco, que se manifestou em carne. Hoje ele está na sua santa palavra, aonde nós buscamos viver, e ele habita dentro de nós e está conosco o tempo inteiro. Nós, sim, somos habitados pelo Espírito. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que coisa extraordinária é poder servir a Deus e saber que somos templo do Espírito Santo. Não somente somos morada, mas somos também guiados pelo Espírito. João 3:8 vai dizer que o vento assopra aonde quer. Sim, o vento assopra aonde quer. E ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós vamos para onde o Espírito nos guia. Nós somos direcionados pelo Espírito. Que Deus nos dê sensibilidade para poder permitir
a que o Senhor, pelo seu Espírito, nos guie em tudo, que nós não venhamos atrapalhar os projetos de Deus com os nossos muitos planos, sonhos. Temos que planejar, temos que projetar. Provérbios diz que o projetar, o planejar é do homem, mas o realizar é de Deus, né? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, disse Paulo em Romanos 14. Ainda no versículo 16, ele diz que o mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa extraordinária, nós não somos somente habitação, mas nós também somos guiados, e como um pai guia ao seu filho, orienta, direciona, mostra o caminho a ser tomado, assim também o mesmo Espírito nos testifica que nós somos filhos de Deus, né? Eu ouvi esses dias um comentarista falando: somente recebe as bênçãos de ser um filho de Deus quem se submete a Cristo como seu Senhor. E isso é importantíssimo, porque tem muita gente que quer ser filho de Deus, quer só gozar das bênçãos, mas não quer a responsabilidade de colocar Cristo como seu Senhor e de obedecê-lo em tudo, obedecer a sua palavra, né? Isso é importante a gente refletir. Andai em espírito. Aqui esse versículo é extraordinário. Esse versículo de Gálatas 5:16, ele é muito profundo. Andai em espírito. Não andai como filho das trevas, não andai sem sobriedade, não andai em chocarrice, não andai em mentira, não andai em fornicação, não andai em prostituição, não andai em lascívia, não andar comprando e não pagando, não andar falando que vai fazer e não vai fazer, não, andai em espírito. Andar em espírito é buscar ser guiado pelo Espírito, ser cheio do Espírito, viver em espírito, em comunhão com o Espírito, e não cumprireis a vontade da carne. Quem não está andando em Espírito, dá muito lugar para a carne. Quanto mais do céu tiver em você, menos da terra você vai desejar. Quanto mais do Espírito de Deus tiver em você, menos cobiçarás das coisas dessa vida, a fim de satisfazer os desejos da carne. Ou seja, nós precisamos andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne. O que é concupiscência de eu? Concupiscência é epitimia, um desejo desenfreado que nos controla a fim de nos aprisionar naquela situação até que nós venhamos a realizar aquilo, e quando menos percebemos, aquilo se esvanece como fumaça, porque na verdade era apenas uma cobiça, uma epitimia, uma paixão que te dominou, e que na verdade, como era vaidade vazia, ela não vai preencher, e depois muitas das vezes, como acontece, depois de ter, depois de conquistar, depois de fazer, aquilo já perde todo o sentido e perde todo o seu valor, né? E aí busca-se uma coisa nova para poder estar sempre tapando os buracos. Isso é as coisas vãs dessa vida, né? Por quê? Porque não está cheio do Espírito. Então fica buscando encher com coisas desta vida, porque a carne ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É uma batalha espiritual que está sendo travada, e estes opõem-se uns aos outros. Então, para o quê? Para que não façais o que quereis. Você vai ter que buscar fortalecer o teu espírito, andando em espírito. Depois ele vai falar das obras da carne, vai falar do fruto do Espírito. Buscar fortalecer, exercitar esse fruto para não andar nas obras da carne. Andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ela está exigindo, mas você não vai cumprir. Por quê? Porque você está andando em espírito. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está já julgado. Sim, tem gente que vai ser julgado e vai ser condenado junto com o diabo. Por quê? Porque não creu em Cristo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, os seus pecados serão perdoados. Ele perdoa pecado, ele nos justifica diante de Deus, intercede por nós, pois está sentado à direita de Deus Pai. O teu sangue carmesim nos comprou e nos purifica dia após dia. E o juízo, ele nos livra do juízo, da condenação que foi feita para o diabo. Sim, ele nos livra da condenação eterna pelo teu sangue. Isso é
extraordinário. Quem faz isso hoje? O Espírito Santo, nos lembrando das coisas que ele já nos ensinou, né? Lembrando da palavra. O Espírito Santo, a palavra, nós confessamos a Cristo como Salvador, nós cremos que a palavra ela é divinamente inspirada, ela é o verbo que se fez carne, que está registrada para nós, nós cremos que nós somos habitação de Deus, morada do Espírito Santo, que nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nós andamos vivendo de acordo com a vontade do Espírito Santo, não cumprindo as obras da carne, mas também creio cheio do Espírito Santo. Tem que ser cheio, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejam fervorosos no Espírito. Ainda, isso é Romanos 12:11, servindo ao Senhor. Ali Paulo vai falar aos Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, né? Seja aos Efésios 5, ele vai falar, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Atos 2:4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Quem está cheio do Espírito Santo vive uma vida que se reflete na família, que se reflete no trabalho, que se reflete nos estudos, que se reflete em todas as áreas, mas também há uma manifestação, uma evidência do poder de Deus que transborda na vida do crente, seja através das línguas, através da manifestação de outros dons espirituais. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós cremos que por intermédio da oração nós podemos assim ampliar, manter e jogar a lenha ali na fogueira da intimidade com o nosso Deus, né? Manter acesa essa chama pela oração. Sim, para quê? Para anunciar com ousadia a palavra de Deus, mas para anunciar com ousadia a palavra de Deus tem que estar cheio do Espírito Santo, e para estar cheio do Espírito Santo tem que estar em oração, porque aí nós vamos ver as coisas se movendo, Deus movendo as coisas para que a vontade dele seja cumprida através da minha e da sua vida. A igreja do Senhor, aquela que é a eclésia, chamada para manifestar lá fora a graça, seu sacerdócio real, como nós falamos na aula passada, geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A igreja é o povo mais feliz do mundo. Nós muitas das vezes não temos os recursos que precisávamos ou que gostaríamos, não temos as roupas, não temos o carro, não temos a casa, não conseguimos passear ou ir a todos os lugares que gostaríamos, mas também, se pararmos para ver, temos mais que merecemos e que precisamos, e em tudo a soberania de Deus está agindo para proporcionar a cada um conforme lhe apraz. E ainda muitas das vezes o Senhor é misericordioso e nos concede, para além dos nossos erros, das nossas tuperices, das nossas bateções de cabeça, mas mesmo assim em tudo, faltando tudo, o Senhor, tudo que seja dessas coisas dessa vida, porque na verdade em tudo nós temos a alegria da esperança da salvação, porque um homem santo não retrocedeu, antes foi até o fim, até a morte, obediente até a morte, morte de cruz, e por causa disso todo nome, toda língua confessará o seu nome, todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Coisa extraordinária. A igreja ela é cheia, a igreja ela é guiada, a igreja ela é habitação do Espírito Santo. Nós vemos aqui que essa igreja, como diz já no tópico de número 3, tópico de número 2, a igreja ela se manifesta de uma forma local e também universal, A igreja local, nós vamos ver que os apóstolos, bem como o próprio Senhor Jesus se revelando ali a João em Patmos, existiam situações específicas, necessidades específicas, problemas específicos, e eu até coloquei aqui
uma pontuação, porque essas igrejas elas eram autônomas, né? Em Filipos as irmãs estavam brigando, em Corinto tinha divisão, tinha prostituição, tinha falta de amor e mau comportamento na ceia. Em Tessalônica o povo estava descrendo na volta do Senhor, outros estavam preguiçosos, não queriam trabalhar. Dentro do contexto do próprio igreja em Patmos ali, em Patmos, Jesus falando com João sobre as igrejas de Tiatira, de Pérgamo, de Sardes. Então uns toleravam Jezabel, outros os nicolaítas, outros aceitavam o trono de Satanás. Tinha problemas em cada uma dessas igrejas. Tinha gente que achava que estava vivo, mas estava morto. Outros eram cego, pobre, nu, mas achavam que tinha tudo. Então, tinha contextos que tanto Paulo, bem como o Senhor Jesus, e eu citei Apocalipse aqui, ele está falando que essas igrejas enfrentavam, né? Cada uma desses lugares ali, o comentarista fala que existia uma igreja local na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Eu falei de outras cidades ali que cita, né, o contexto de eclésia, a igreja instalada em suas localidades, mas elas tinham em cada um desses lugares problemas específicos, necessidades específicas, demandas específicas, né? Ela era uma igreja só, a igreja do Senhor em toda a terra, mas elas eram autônomas em cada um das suas localidades, com a sua existência, com as suas limitações, né? Cada um tinha suas particularidades, suas virtudes, de modo que na própria escritura, como nós falamos, as cartas iriam dar uma orientação. Tinha horas que Paulo falava, a carta que eu estou mandando para aí, você lê lá em Laodiceia também, e a de Laodiceia leia aí também, aos Colossenses, né? A carta que seria lido em Colossos. Então, assim, de modo que, da mesma forma que essas cartas, como Paulo instruía a alegria, motivando o povo de Filipos, também nos motiva, também nos instrui a alegria, mesmo em dificuldades, como ele estava passando de prisão, de muitas adversidades que aquele povo de Filipos estava passando. Da mesma forma que a igreja em Roma sofria, né? E aí os relatos históricos mostram, nas catatumbas de Roma, aquele povo ouvia uma teologia robusta acerca dos escritos que Paulo deixou registrado de Cristo, né? Da onde se extraiu ali muito da reforma, né, que o justo viverá pela fé. Ele já começa falando de um contexto ali forte, batendo no Império Romano pesado, falando uma listinha de pecado ali no final do capítulo de número 1, e depois com vários recursos teológicos ao longo de toda a carta aos Romanos, extraordinário, que serve para nós também, né, mas mostrando aquele povo que eram intelectuais, que tinham uma matriz grega, agora dentro do Império Romano. Os latinos eram grandes filósofos também, a figura de Sêneca ali, de Cícero, oradores, advogados, pensadores. O Império Romano multiplicou o conhecimento, e Paulo vem com um conhecimento profundo para aquele povo. Da mesma forma, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai falar que aquele povo, ele não está pregando a sabedoria dos homens, não, porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas ele vai pregar Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus, mas é salvação para aquele que crê. Então, a cada um ele vai falar de questões específicas que vão contribuir com a igreja naquele lugar, e que contribui para nós também, porque para toda esses ensinamentos, eles transcendem as dimensões locais, porque são ensinamentos que também abraçam a universalidade humana em todo lugar, e que em alguns momentos nós vamos ser convidados a viver, a refletir e a gerir também esses problemas que possam aparecer. A igreja, ela não se limita, porém, a uma estrutura local. A igreja, ela não se limita à sua congregação local, à sua denominação, ela não se limita à cidade onde ela está ali, como era a igreja naquele lugar, ela não se limita ao prédio, ela não se limita ao espaço-tempo, mas ela é universal, ela transcende as denominações, os espaços geográficos, é composta por aqueles que foram comprados, lavados, remidos, regenerados em Cristo Jesus, né?
tanto os que estão aqui quanto os que já partiram, né? A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, o texto de Hebreus 12, 23, né? De modo que nós vemos aqui que a igreja, ela tem uma dimensão local, ela tem as suas particularidades, ela é visível, ela se organiza em denominações, ela se organiza em congregações, mas ela também é universal, ela também é invisível, e tem muita gente que está na igreja visível, que faz parte de uma instituição que tem por nome igreja, mas que não é igreja, né? O exemplo, voltando de novo ao contexto de Apocalipse, ali nós vamos ver que em todo lugar onde nós formos hoje, simbolicamente, eu te convido a refletir sobre isso, tem gente que está no contexto de Tiatira, está tolerando Jezabel, tem gente que está no contexto de Filadélfia, está buscando ser perfeita, agradar a vontade de Deus, tem gente que é Laodiceia, tem gente que é Sardes, tem gente que está em... São situações, no meio da congregação, tem gente que está em situações diferentes, né? Nós vamos ver que e tem gente que acha que é igreja, mas não é. Porque nem todo aglomerado de pessoas que se reúnem usando da Bíblia, nós precisamos entender que a Bíblia ela foi usada para as maiores heresias, para as maiores seitas. Nem todas elas por se reunirem e invocarem o nome de Cristo, elas são chamadas igrejas, elas podem ser chamadas igrejas, não precisamos falar o que é, o que não é seita, porque precisa ter grandes heresias, 3 ou mais heresias, em toda a sua teologia sistemática para se constituir uma seita. Mas tem algumas chamadas igrejas aí que não podem, de fato, serem chamadas de igrejas, porque não são igrejas, né? Aí Apocalipse 2,9 diz: eu conheço as tuas obras, tribulação, pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são sinagoga de Satanás. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás é o que dizem-se judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saiba que eu te amo. A igreja de Filadélfia ali: conheço as tuas obras e onde habitas, que é o trono de Satanás. Tem trono de Satanás e tem a sinagoga de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no tempo de Antipas, a minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aí que tá. Tem lugar que é ruim para valer, mas tem gente lá que é boa e que está buscando, e que em um momento Deus vai abrir os olhos e ela vai despertar e vai para onde Ele quer plantar ela. Tem gente que está num lugar bom, mas que continua ruim. E na verdade não existe igreja perfeita. Se existisse, todo mundo sabe disso, mas vale a pena usar esse jargãozinho. Se existisse uma igreja perfeita, não vai para lá, porque é capaz de você estragar essa igreja, né? Porque você é imperfeito, eu sou imperfeito, nós somos imperfeitos, né? Enquanto seres humanos, falhamos muito, mas Deus tem a cada dia nos aperfeiçoado e aperfeiçoado a sua igreja, de modo que assim nós entendemos que existem muitos lugares onde o Espírito Santo já não está atuando mais, onde o Espírito Santo, a palavra não é valorizada, onde não se busca santidade, onde não se valoriza a obra missionária, onde a família não é valorizada, onde já apagaram o Espírito, onde as pessoas elas vivem de agendas de eventos, mas não necessariamente guiados pelo Espírito Santo, promovem uma vida de edificação dos seus membros. Então, nem todo lugar que se denomina igreja é parte dessa igreja invisível do nosso Deus, né? Então, a gente vê aqui que nem tudo que reluz é ouro. Bem, o contexto de número 3 ali, do tópico de número 3, a igreja na sua dimensão comunitária, nós vamos ver que a igreja é uma só. Tem um texto aqui, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos são membros, sendo muitos, são só um corpo só. Assim é Cristo também. Nós estamos na videira, né? E se nós estivermos em Cristo e Cristo estivermos em nós, nós precisamos estar em Deus, né? Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Tá lá, ó.
Conhecendo seus pensamentos, disse Jesus, todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se nós entrarmos num conflito, e Satanás usa muito dessa ferramenta, dessa arma para poder desestruturar, né, para quebrar amizades, para quebrar propósito, pessoas que Deus tinha unido para fazer uma grande obra, ele tenta colocar intriga, problemas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas a igreja ela precisa estar unida, né, em união. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, já está registrado no Salmo de número 133, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, né? O elo de comunhão seja o amor. Paulo falou aos Efésios 4:3, também em Colossenses. Completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Depois, um pouco mais à frente, ainda em Filipenses 2, ele vai falar, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de quê? De se esvaziar. Muitas das vezes a união não acontece porque nós estamos muito cheios de nós mesmos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, e muitas das vezes nós não conseguimos diminuir o necessário para que Cristo cresça e o nome dele seja glorificado. Outro dia, o pastor João de Magalhães, que é uma grande referência em missões, ele estava compartilhando uma mensagem curta na internet, um grande amigo, o pastor Ramon, mandou para nós ali, e falava acerca do perdão. Ele falava que, meu irmão, quando eu faço alguma coisa errada, eu preciso pedir perdão, porque eu preciso resolver a minha vida. Nós precisamos pedir perdão, e se alguém fez alguma coisa errada comigo, me deixa saber. Se alguém fez alguma coisa errada comigo, eu preciso perdoar, mas se eu fiz alguma coisa errada com alguém e eu não estou sabendo, me deixa saber, porque mesmo se eu estiver certo, eu vou pedir perdão, porque eu não posso ficar com aquele negócio agarrado, criando raiz de amargura. Hebreus fala, cuidado para que ninguém vos prive da graça, colocando em vós uma raiz de amargura. Se pela graça sois salvos, nós vamos perder a salvação por causa de uma raiz de amargura, perdendo por causa de picuinha, por causa de problema, como foi aquelas duas irmãs que Paulo cita lá aos Filipenses, né, para resolver o probleminha, sendo que elas eram duas irmãs que contribuíram para o trabalho, para a edificação daquela igreja na cidade de Filipos. Então, assim, a gente tem que buscar uma unidade em Deus, né? Uma unidade na igreja, unidade entre os irmãos. Essa unidade não necessariamente será o que muitos tentam fazer hoje, que é o ecumenismo. Não é isso. Nós precisamos estar unidos em Cristo, unidos em torno da sua palavra. Cada um tem a sua diferença, respeitamos o posicionamento de cada um, mas nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Cada um vai atuar de uma forma dentro das suas linhas, daquilo que acredita, e cada um respeitando a diversidade, mas a nossa unidade é Cristo. A nossa unidade é aquele que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós temos a unidade no Pai, a unidade no Filho, a unidade no Espírito Santo, que são pessoas diferentes, mas compõem o mesmo Deus. Então nós devemos andar unidos em família, unidos entre irmãos na nossa denominação, buscando, se possível, ter a paz com todos, né, e viver de modo que as nossas diferenças não criem escândalos para os que estão de fora. Não, devemos respeitar cada um e cada um atuar na sua área, glorificando o nome do Senhor Jesus, mas lembrando que nós somos um só corpo e que o olho não pode dizer para o pé que ele não é importante, e que também a cabeça não pode dizer para as mãos que não precisa dela. Estou conjecturando, mas você entendeu. Nós somos membros diferentes, agindo e atuando de formas em situações diferentes, mas todos guiados pela cabeça que é Cristo, tudo fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A conclusão vai nos dizer que, chegando ao final de mais uma lição bíblica, ao qual aborda a natureza da igreja, vimos que não é possível
nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinadas marcas, características não estão presentes nelas. Destacou-se nessa aula, sim, que a igreja local deve estar fundamentada na palavra, habitada pelo Espírito Santo, guiada, eu ainda acrescentei guiada, cheia do Espírito Santo, e a igreja que também é local, ela faz parte da igreja universal do Senhor, né? Então nós somos aqueles que acreditamos em Cristo como nosso Salvador, que acreditamos nas Escrituras que são divinamente inspiradas e que podem nos conduzir à salvação, que somos e acreditamos no Espírito Santo, somos guiados, somos habitados, somos cheios do Espírito Santo, vivemos em união na comunidade local e participamos da comunidade, a igreja invisível, a comunidade universal do Senhor Jesus, que é a igreja, o corpo de Cristo. Bem, eu espero que essa aula possa ter te ajudado, de modo que a igreja, ela existe e se vê agora, não está limitada num tempo e no espaço, não está limitada numa geografia, numa denominação, não está limitada, mas ela existe desde e para a eternidade. E nós esperamos que essa aula possa te ajudar de alguma forma. Deixe aí o seu curtir, o seu gostei, compartilhe com alguém. Você que é igreja, habitada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, né? Morada, guiada pelo Espírito Santo, valorizando e amando e vivendo, não somente ouvindo, mas sendo praticante da palavra, vivendo em união com os irmãos, buscando em tudo glorificar ao nome do Senhor. Compartilhe com alguém também que é a igreja do Senhor e que em Cristo Deus possa te abençoar muitíssimo. Permitindo o Senhor, semana que vem a gente está de volta.